Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Quero perguntar uma coisa para você. Você acha que nós estamos vivendo uma pandemia de autismo e TDAH? Será que ser autista ou ter TDAH é uma moda do momento? Qual que é a tua opinião? Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre isso e por que os diagnósticos de autismo, por exemplo, aumentaram drasticamente no Brasil e no mundo todo, na verdade. Se você gosta de falar de assuntos relacionados à saúde mental e emocional, lembra-se de se inscrever aqui no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever. Facinho, é de graça. E você vai acompanhar os meus conteúdos a cada semana, tá bom? Vamos lá então. No Brasil, entre 2022 e 2023, houve um aumento de diagnóstico, ou pelo menos um aumento de matrícula em escolas de crianças diagnosticadas com autismo de 48%. 48% é muita coisa para se falar aí do período de um ano, né, 2022 a 2023. É muito aumento. E se nós fôssemos falar do número de diagnósticos entre 2000 até os tempos atuais, mais ou menos daria para se dizer que houve um aumento de 300%, um pouco mais de 300%. Então sim, houve um aumento de diagnósticos. Isso é um fato, tá? No mundo todo. Agora, será que aumentaram o número de autistas ou será que aumentou o número de diagnósticos? Bom, eu posso dizer para você que certamente o número de diagnósticos aumentou. Por quê? Um desses motivos é porque hoje existe muito mais informação sobre autismo e neurodivergência em geral do que existia décadas atrás. Até os anos 80 e 90, pessoas autistas, por exemplo, eram vistas como pessoas com retardo mental, eram vistas como pessoas com problemas que mereciam ser excluídas da sociedade. Os autistas, eles eram vistos como pessoas que tinham que estar em casas de repouso, em manicômios, ou então trancados dentro da casa das famílias deles. Eles não eram vistos como pessoas que tinham que conviver com as outras pessoas, que tinham o direito de socializar com outras pessoas, mesmo do modo deles. E isso mudou com o tempo porque se aumentou a informação sobre a neurodivergência. E graças a esse aumento de informação, houve também um interesse maior por parte, principalmente de pais, de levar os seus filhos com especialistas competentes para saber o que está acontecendo com seus filhos. Então, se consulta muito mais especialistas como psiquiatras, neuropsicólogos, neurologistas, que são especialistas na área da neurodivergência. Não é? É importante mencionar que um diagnóstico de autismo, ou de TDAH, ou outro, dentro da neurodivergência, é essencial que ele seja multidisciplinar. Por exemplo, um pai ou uma mãe que desconfia que o seu filho ele tem algum tipo de transtorno desse tipo, como autismo, por exemplo, ele não deve se satisfazer com o diagnóstico de um profissional. Do meu ponto de vista, o ideal, e não só do meu, tá? Isso é um senso muito comum entre várias pessoas dessa área. O ideal é que você procure muitos profissionais, pelo menos 3 profissionais, para que esse diagnóstico seja confirmado. Porque pode ser que você vá em um psiquiatra e ele não vai confirmar o diagnóstico, mas pode ser que se você for a outros 2, talvez você consiga a confirmação. Ou talvez não, talvez você veja que não é o caso do teu filho. Pode ser que ele realmente não tenha autismo e nem seja neurodivergente. Mas para você saber se sim ou se não, o melhor é que você procure mais de um profissional. Pelo menos mais de um profissional. Isso eu quero deixar esse parênteses aqui nesse vídeo, tá bom? Então, graças a esse aumento de procura por profissionais que trabalham nessa área, existe um maior diagnóstico de neurodivergência. Isso é lógico de acontecer. As pessoas sempre estiveram aqui entre nós. Os neurodivergentes sempre existiram. Mas o que não existia era tanta informação como nós temos agora. Então é por isso que os diagnósticos aumentaram. Não os autistas, o número de autistas aumentou. Aumentou o número de diagnósticos. Ok? Bom, agora, graças ao aumento da informação, infelizmente existe um outro lado da moeda também que eu quero comentar aqui com você, que é a questão do autodiagnóstico. Muitas pessoas, quando veem em redes sociais vídeos falando, se o seu filho tem isso, ele é autista. Se o seu filho, ou se você tem isso, você tem TDAH. Existem, sei lá quantos vídeos falando sobre isso nas redes sociais, e muitas vezes esses vídeos assim praticamente servem para a pessoa fazer um autodiagnóstico. Elas fazem um check, né? Eu tenho isso, então eu tenho esse transtorno. E aí a pessoa, ela se autodeclara autista, ela se autodeclara como sofrendo de TDAH, às vezes até ela lê um livro, né? Ela lê um livro ali de autoajuda e ela percebeu que ela tem muitas características que estão ali
Então ela simplesmente acredita que ela tem aquele diagnóstico também. Existe uma coisa em psicologia que se chama viés de confirmação. É um tipo de viés cognitivo. Talvez algum dia eu faça aqui algum vídeo falando sobre alguns tipos de viés cognitivo que são comuns. Mas esse é um deles, o viés de confirmação, que é o seguinte: nós temos a tendência de querer procurar informações que confirmem uma crença que nós temos. E se nós temos parte de uma informação que possivelmente confirme essa crença, a nossa tendência é completar a informação que falta, que nós não temos, com outras que possivelmente nós imaginamos que existam e que possivelmente confirmam o nosso pensamento, a nossa crença, né, nesse caso. Então, muitas pessoas, depois de verem esses vídeos falando sobre sintomas do TDAH, sintomas do autismo, elas, por alguma razão, são levadas a crer que elas são autistas ou que elas sofrem de TDAH. Então, elas talvez identifiquem algumas características e, graças ao viés de confirmação, elas acabam mentalmente confirmando os demais, pensando assim, com certeza eu devo ter também essas outras características aqui, eu devo ter tudo isso aqui também, então eu sou autista, então eu sofro de TDAH. Isso que acontece, e isso acontece, na verdade, fazendo com que as pessoas comecem a dizer que são autistas, comecem a dizer que sofrem de TDAH, levam essas informações enviesadas, né, para as redes sociais, e aí nós temos essa multiplicação, né, de pessoas se declarando autistas e com transtorno TDAH. Ok? Então, existem todos esses fatores. Existe toda essa questão, então. Uma maior facilidade de informação que leva a uma procura por especialistas para que se consigam diagnósticos. O diagnóstico muitas vezes vem ou não, mas claro, as pessoas que procuram ajuda, elas recebem ajuda e aí elas podem receber um diagnóstico. É por isso que se aumentou o número de pessoas que procuram ajuda, claro que vai aumentar o número de diagnósticos também, certo? Por outro lado, como existe muita informação, existe também pessoas que, porque querem acreditar que elas possuem certo tipo de transtorno, elas veem uma informação, principalmente nas redes sociais, ou em livros, ou na TV, ou em algum outro tipo de lugar, e graças ao viés de confirmação, ao desejo pré-estabelecido que elas têm de se identificarem de alguma forma, elas passam a dizer que elas são autistas ou que elas têm TDAH, baseado simplesmente no que elas viram ali em parte, e elas querem acreditar que elas têm esse diagnóstico, mesmo elas nunca tendo procurado um profissional. Então são esses os fatores que, do meu ponto de vista, têm contribuído para que a gente veja cada vez mais pessoas falando sobre autismo, pessoas autistas nas redes sociais. Muitos desses autistas têm diagnóstico e devem ser respeitados. É muito feio você vir num perfil da rede social de alguém e dizer para ele que ele está querendo aparecer ou coisas assim, porque ele diz que é autista. Se essa pessoa tem um diagnóstico, ela pode estar procurando ajuda ali, pode estar procurando apoio, pode estar procurando um monte de coisas ali, e é muito feio você ir em um perfil social de alguém e falar que ele está mentindo ou que é modinho, alguma coisa do tipo. É muito feio isso, tá? Não faça isso. Por outro lado também, se você desconfia que você esteja dentro do espectro autista ou que você sofra com TDAH ou algum outro tipo de neurodivergência, a minha recomendação não é que você fique procurando vídeos de redes sociais para você se definir como autista ou como com TDAH. Minha sugestão é que você procure especialistas, não só um especialista, procure alguns. Procure um psiquiatra especialista em neurodivergência, procure um neurologista especialista em neurodivergência, procure um neuropsicólogo. Procure esses profissionais e mais de um, ok? Procure alguns, 2, 3, quantos você puder procurar, para que você tenha um diagnóstico mais seguro. Porque a partir daí, se você realmente tiver um diagnóstico, uma confirmação clínica, aí você poderá decidir tomar outros passos dependendo de quem é o diagnosticado. Se é uma criança, que idade tem essa criança, se é para você sendo um adulto, o que você vai fazer com esse diagnóstico, o que você vai decidir não fazer com esse diagnóstico, tudo isso. Mas é importante nesses casos sim que você tenha uma informação concreta e não apenas uma opinião, um achismo teu, de pensar que você tem um transtorno neurodivergente, sendo que talvez você não tenha. Talvez seja muitas outras coisas no teu caso. E talvez você tenha e você possa conseguir ajuda para você ter uma qualidade de vida melhor.
Ok? Bom, então essa é a minha opinião sobre esse assunto. Se você gostou, deixa um like para mim. Deixa um comentário também, vou gostar muito de ler os teus comentários aqui no vídeo, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, não vai perder o próximo vídeo, tá? E aproveita, se você não é inscrito ainda, tem essa bolinha que está aparecendo aqui para você se inscrever no canal, essa bolinha aqui. Agora, se quer um vídeo aqui do canal, um vídeo interessante, tá aparecendo um vídeo aqui para você assistir, tá? Clica aqui para você ver esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Vejo você no próximo vídeo.